sentindo aí os crac, 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 crac. Quebrando. 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 Quebrando em nome de Jesus. 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 Cauterização quebrando em nome de Jesus. Escamas caindo em nome de Jesus. Olhos iluminados em nome de Jesus. Oh, Pai, correntes infernais sendo quebradas. Sofismas sendo aniquilados. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Quebrado em nome de Jesus. Quebrado em nome de Jesus. Seja destruída em nome de Jesus. Seja aniquilada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda resistência à palavra de Deus seja quebrada. Toda resistência à palavra quebrada em nome de Jesus. Toda influência quebrada em nome de Jesus. Todo o poder do maligno subjugado em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade seja quebrada em nome de Jesus. Todo laço do passarinheiro seja desfeito em nome de Jesus. Toda obra do maligno na mente humana seja desfeita, seja quebrada em nome de Jesus. Toda opressão maligna sendo quebrada em nome de Jesus. Ha ha ha. Ha ha ha. Aleluia. Não tem como não quebrar. Num ambiente espiritual como esse, vai quebrar. Não é porque você está sentindo ou deixando de sentir alguma coisa. É porque Ele é poderoso para fazer. Eu sei quem tenho crido. E creio em vidas sendo salvas nessa noite. Vidas sendo libertas nessa noite. Cadeias quebrando em nome de Jesus. 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 Cadeias sejam quebradas em nome de Jesus. Toda a influência do mal seja quebrada em nome de Jesus. Aleluia! 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 Ele mandará machure que te querer mandará mas tu promundo hori que ele que te querer mandará mas tu promundo chequer mandará ras. Ei, Pai, obrigado, Pai. Tu és um Pai bom. Tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso, Senhor. E nós estamos aqui reunidos nesse nome poderoso, o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus é sobre todo nome. Sobre qualquer problema, qualquer enfermidade, qualquer obra do mal, o nome de Jesus é poderoso. E Ele subjuga toda a potestade, todo o principado, em nome de Jesus. Obrigado por cadeias sendo quebradas nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela Tua palavra, a influência do Teu Espírito chegando em cada mente e cada coração, iluminando o entendimento, Pai, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Somos livres, amém? Boa noite, a graça e a paz. Obrigado, meus irmãos. Nós somos livres, amém, queridos? Então, como hoje é dia dos pais, nada mais justo do que a gente estar aqui para cultuar o nosso pai, é ou não é? O pai dos pais, o paizão querido. Nós temos um paizão, ô pai bom, ô Deus maravilhoso, não é, irmãos? Ô pai bom, glória a Deus. Como é bom esse pai. Como é bom esse Deus. Como é maravilhoso esse Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso, amém? Ele é real. Nosso Deus é real, Ele é verdadeiro. Aleluia. Nosso Deus é real. Ele é espírito, Ele é invisível, diz a palavra de Deus, mas Ele é real. Amém?
E sabe que essas cadeias já foram quebradas. Todas as cadeias nas nossas vidas já foram quebradas. Às vezes nós ainda estamos debaixo de alguma influência por falta de revelação, por falta do entendimento da palavra de Deus, mas já aconteceu. No reino do Espírito já aconteceu. Sabia? No reino de Deus as coisas já aconteceram, já é, irmão. Aleluia. A questão é que muitas vezes nós ficamos aqui nessa mente do mundo natural e nós esquecemos de que as coisas já foram realizadas, já foram feitas em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus já veio, já tomou as chaves da mão de Satanás. Aleluia. O diabo é um leão cão morto. Você não precisa se preocupar com ele, ficar chutando cão morto, não. Amém? O que nós precisamos é tomar posse daquilo que é nosso por direito, daquilo que Deus já, através de Jesus Cristo, já conquistou para nós na redenção. Amém? Nós estamos aqui para edificar a nossa fé e tomar posse daquilo que a palavra de Deus diz para nosso respeito. Aleluia! De quem já somos em Cristo Jesus, do que temos e do que podemos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meu coração está queimando, irmãos. Aleluia. Você está com a sua Bíblia aí, irmão? Vamos dar uma confissão de fé aqui pela sua Bíblia. Pega a tua Bíblia mesmo, o teu celular, o tablet, o que você usar como Bíblia. A Bíblia tem que estar no teu coração, guardada no teu coração e na tua boca a palavra tem que estar. Aleluia. Diga eu, I love my Bible. Isso mesmo. Eu amo a minha Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E ela habita ricamente no meu coração. E ela flui pelos meus poros, pelo meu falar. Por onde quer que eu ande. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. E eu acredito na sua fidelidade. Eu acredito na sua palavra. Porque a sua palavra é a verdade. Porque a sua palavra é Jesus. E Jesus é a verdade. E Jesus habita em mim. Pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Jesus habita dentro de nós. Amém? Sabia que nós somos os irmãos de Jesus nessa terra? E o Pai quer que a gente manifeste a glória dele, o caráter de Cristo. Amém? Nós somos irmãos de Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho, irmãos. Nós somos da família de Deus. Aleluia. Eu coloquei o título aqui para os irmãos colocar lá no YouTube. A bondade do Pai. Sabe que a bondade, essa palavra bondade, ela tem a ver com generosidade. Amém? Deus é um Deus generoso. Amém? Ele é mais que abundante. Ele superabunda em toda graça, em toda bondade. Então, a bondade de Deus é uma das características de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você tem a bondade de Deus, amém? Nós temos as características do Pai. Amém? Fidelidade é uma das características de Deus também. Nós somos fiéis. Aleluia! Aleluia! Deus também é justo. Nós também somos justos, amém? Nós temos as mesmas características do nosso Pai agora. Por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia! Você sabe que quando Jesus andou pela terra, ele expressava, ele era real na terra, a real expressão de Deus. Está lá escrito em Hebreus capítulo 1, verso 3. A expressão exata de Deus, Jesus. Só que o mundo, os homens não reconheceram ele. Mas nós também devemos ser a expressão exata do Pai. Amém? Nós temos que ser, que o mundo tem que reconhecer que nós somos parecidos com o Pai. Nós somos a cara do Pai. Você é a cara do Pai. Amém? As pessoas têm que olhar para nós, olhar para você e falar assim, você é a cara do Pai Celestial. Sabia que o Pai Celestial, nós quando viemos, quando bebê, quando criança, Ele é o Pai do Espírito, Deus é o Pai do Espírito. Aleluia! Hebreus 9,
Hebreus capítulo 12, verso 9, salvo engano, fala que Deus é o Pai dos Espíritos. Ele é o Pai celestial, Ele é o Pai espiritual. Então, quando nós nascemos, ainda quando nós éramos uma substância informe no ventre da nossa mãe, nós éramos aquele ser espiritual puro, porque nós viemos de Deus, amém? Mas aí tem a parte da razão, quando a criança ela é pura, mas aí quando ela chega a uma certa idade, ela tem a idade da razão, a idade do entendimento dela. E é aí que ela cai, é aí que ela perde a comunhão com o Espírito de Deus. Depois, ela precisa nascer de novo, depois na fase adulta, quando chega o entendimento, quando chega a revelação, é que o homem nasce de novo. E aí ele nasce de novo, ele restabelece a comunhão dele com o Pai. Aleluia! Então as criancinhas, elas são puras do Senhor. Mas tem um nascimento também, que é o nosso nascimento natural, nosso nascimento humano, que é herdado dos nossos pais naturais. Então nós aqui, aqueles que já confessaram Jesus como Senhor, eles tanto nasceram da natureza humana, quanto nasceram do Pai Celestial também. Amém? Glória a Deus. Então você é filho de Deus agora, você que já nasceu de novo, você que já tem o Espírito Santo testificando dentro de você que você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos da família de Deus. Amém? Que alegria que você está a ser filho de Deus, hein? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Você sabe que a gente precisa se alegrar, e por isso que a gente precisa declarar: eu sou filho, eu sou abençoado, eu sou próspero. Aleluia. E tomar posse dessa realidade espiritual que já é nossa. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, o acampamento do US, está ali a líder, o acampamento do US gerou frutos. Frutos de arrependimento, novos nascimentos, gerou batismo nas águas. Está ainda acontecendo. Ontem nós estávamos celebrando um casamento de um jovem casal que participaram do Acampo US. Que sucesso, né? Faz cara de feliz por isso, irmão. Pelo amor de Deus, se alegra! Se alegra, irmão. Mais um casal jovem estabelecendo: nós somos da família de Deus, nós estamos aqui para dar um testemunho que casamento é a ideia de Deus. Aleluia! Amém! Nós somos a igreja que vai dar a resposta para o mundo, que nós andamos em integridade, nós andamos conforme a vontade do Senhor, e que matrimônio foi criado lá no céu, estabelecido na terra pelo Senhor. Amém? E Ele criou macho e fêmea, homem e mulher. Só tem uma forma de casar, homem e mulher. Casamento é só desse jeito, bíblico. Aleluia! O casamento bíblico é entre homem e mulher, irmãos. Amém? Glória a Deus! Isso não é religiosidade, não, é o que a Bíblia mostra para nós. Amém? Não tem como haver um casamento se não for entre homem e mulher, porque só homem e mulher que pode gerar filhos. Aleluia! Oh, aleluia! Deus é bom! Romanos capítulo 5, vamos ler na visão Ara, na versão Ara. Aleluia! Presta atenção na palavra de Deus. Romanos capítulo 5, verso 12. Está escrito assim, irmãos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, foi por um só homem entrou o pecado no mundo, por Adão. E pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja, irmãos, como a palavra de Deus é bem clara. E às vezes as pessoas não querem reconhecer isso nem entender, porque vivem numa mentalidade religiosa. Então, houve o pecado, Adão pecou. E assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim também todos os homens pecaram. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os homens pecaram por causa da herança da natureza humana. A natureza humana de Adão, o homem então ele peca. O homem, a humanidade, ela não é uma herança de pecado por causa do pecado de Adão no sentido espiritual. Porque no sentido espiritual, nós somos espiritualmente primeiro
gerados de Deus. Amém? Então o espírito humano é gerado de Deus. Só existe um Criador, Deus. O diabo não cria nada. O diabo é um imitador barato. Ele é genérico. Entendeu? Deus é original. Então, o espírito humano, ele é originário de Deus. O espírito humano foi criado por Deus. Amém? Então, como eu falei no princípio, as criancinhas, elas vêm puras, mas depois, quando chega a idade da razão, elas começam a ter um entendimento e aí elas pecam. Como Paulo diz, né? Quando chegou o tempo da lei, eu descobri e aí eu morri. Morri o quê? Morri espiritualmente, perdi a comunhão com Deus, separei de Deus. Então, irmãos, os gentios pecaram, os judeus pecaram, o povo gentil era quem? Somos nós, o povo que não era o povo escolhido, o povo primeiro do Antigo Testamento. Então, o povo de Deus era o primeiro povo escolhido por Deus. Era o povo para ser referência de cultuar a um Deus único, um povo monoteísta. Então, esse povo é que tinha que ser referência para os demais povos. E depois, os gentios, que somos nós, todas as demais raças, esses gentios também pecaram. Vamos ver isso aqui em Romanos, no capítulo 1 de Romanos. Deus se manifestou a esses homens, Deus se manifesta à humanidade, Deus se manifesta a todos nós. No capítulo 1 de Romanos, no verso 18, diz assim: a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela justiça. Veja, a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Os homens que escolhem a injustiça em vez de escolherem a verdade. E aí ele diz que no verso 19, porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, está tudo manifesto para o homem. E o homem entende essas coisas. Só que o homem não quer reconhecer. Então, eles são indesculpáveis. A humanidade, ela é indesculpável. Veja aqui no verso 20. Porque a criação fala ao homem da divindade e do poder de Deus, ainda que estas coisas não sejam visíveis. Aqui no verso 20 diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Irmãos, olha como isso é claro. Graças a Deus para nós que a gente vê que as coisas que foram criadas, elas manifestam a glória de Deus, elas manifestam que há um Criador. Quando nós olhamos para a quantidade de pássaros, para a diversidade de pássaros em determinadas regiões e continentes, a diversidade de animais, a diversidade de répteis, a diversidade até de homens, de seres humanos, que a gente vê que há negros, brancos, amarelos, chineses, japoneses, orientais, ocidentais. A gente vê essa diversidade de pessoas, a gente vê essa diversidade de pássaros, pássaros que existem em determinados continentes, não existem no Brasil, e a gente vê como Deus é criativo, como Deus é diversificado, que de fato tem que haver um Criador para ter toda essa construção. Então os homens são indesculpáveis. A própria criação, ela revela a glória de Deus. Os homens são indesculpáveis, por mais que eles queiram dizer serem ateus, serem incrédulos, mas a própria criação mostra que existe um Criador, existe um Todo-Poderoso, existe um Deus, o nosso Pai. Exaltado seja o nosso Pai. Aleluia! Então, mesmo tendo conhecimento de Deus, eles decidiram não reconhecer Deus. É o que acontece. Mesmo eles vendo toda essa criação, por isso os corações e mentes deles ficam embotadas em trevas. Verso 20, 21, diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Vocês estão lendo aí, né, na tela? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Veja, irmãos, o que nós precisamos entender, nós temos a mente iluminada, nós temos a mente de Cristo.
Porque nós cremos em Jesus e confessamos Jesus como Senhor, nós podemos ver além do natural. Aleluia! Então nós temos que andar além do natural. Nós temos que andar numa vida de fé, que vai além daquilo que nós podemos tocar. Essas pessoas, elas têm os próprios raciocínios obscurecidos e o coração deles são insensatos. O coração está endurecido. Por isso que nós precisamos, então, abrir o nosso coração para o Senhor. Aleluia! Nós vamos aqui ler Bíblia, amém? Porque eu acredito na palavra de Deus, e a palavra de Deus é a espada do Espírito, e ela vai falar ao seu coração, e a própria palavra vai trazer para você a revelação, o entendimento daquilo que nós precisamos entender. Então, a cegueira espiritual dessas pessoas conduziu essas pessoas à idolatria. Elas veem apenas no campo natural as coisas. O verso 23 aqui, de capítulo 1 de Romanos, diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja, as pessoas, por estarem tão obscurecidas, elas precisam de algo palpável, tangível, para querer adorar, para querer se prostrarem, mas nós somos aqueles que não vimos, mas cremos, e bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Felizes somos nós que não vemos, mas cremos. Felizes somos nós que vivemos pelo Espírito e não por aquilo que é palpável e não por aquilo que é tangível. Nós estamos vendo aqui que os gentios pecaram e capítulo 1 de Romanos está mostrando para nós a realidade do mundo, da geração que nós estamos vivendo. As pessoas pecaram e elas estão vivendo segundo o pecado. Vamos ver agora, ler do verso 24 ao verso 31. A idolatria os conduziu à corrupção moral. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Sabe, amados, o que acontece quando o homem é um pecador? Ele é dominado por uma concupiscência. O que é a concupiscência? É um desejo da carne, é um desejo que é mais forte do que a própria pessoa, do que a própria vontade da pessoa. Então, esse desejo dessa carne, que é a concupiscência, é que impulsiona a pessoa a viver uma prática de pecado. Então, ela vai se entregando. A ira de Deus, ele entregou essas pessoas aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. Então, esse impulso da carne, seja para qualquer área que for da pessoa, seja impulso sexual, seja impulso de drogas, de vícios, de bebedeiras, esses impulsos que impulsionam a pessoa na sua carnalidade, que dominam essa pessoa, essa é uma prisão do pecado, é uma escravidão que Satanás domina a pessoa nesse impulso. Sabe que esse impulso pode ser um impulso também das obras da carne, que está lá em Gálatas capítulo 5, do verso 20 em diante, salvo engano. Ali, esses impulsos que são da carnalidade, a concupiscência da carne, que leva a pessoa a ser dominada, a se tornar escrava do diabo. E ela não consegue romper por si só. Você não consegue romper isso com religiosidade. Você não consegue vencer isso com obras da carne, com obras de justiça própria. É necessário o poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós cantamos aqui, e essa canção não foi nem combinada, mas veja, para cadeias quebrar, cadeias quebrar. Então essa cadeia que domina a sua carne, que domina a sua vida, que você não tem força de romper, essas cadeias são quebradas em Jesus Cristo. Ela é quebrada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus Cristo. Há autoridade no nome de Jesus Cristo. E Jesus Cristo já venceu Satanás. Ele já venceu as trevas. Por mais que você pense, mas essa concupiscência, às vezes uma concupiscência de uma inveja, às vezes uma concupiscência de um ciúmes, você vê um irmão prosperando e você ficar com ciúmes, ou você cobiçar aquilo que o irmão está adquirindo e você querer algo igual, e você cobiça. Isso é a concupiscência da carne. Isso é algo que está dominando você. Mas para você vencer isso, você tem que querer ser liberto disso e não deixar que isso domine você. Você precisa pedir ajuda ao Espírito Santo. Jesus falou: eu vos enviarei o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Ele vos lembrará, ele vos ajudará, ele vos ensinará em todas as coisas. Então a operação do Espírito Santo de Deus é que vai te libertar de todos esses sentimentos, de todos esses impulsos da sua carne.
É o Espírito Santo de Deus que quebra essas cadeias. E é você resistindo, é você vencendo dia após dia, porque você já foi liberto a partir do momento que você confessou Jesus. Só que essa tentação, ela vem porque o diabo quer te derrubar. E para você vencer essa obra da carne, você precisa querer no fundo do seu coração: eu quero ser livre desse tipo de sentimento. Então, para o cristão, é mais uma questão de sentimento. Enquanto para aquele homem carnal que ainda não se converteu, o pecado tem total dominação sobre ele. Ele se entrega completamente ao pecado. Mas o cristão não. O cristão, ele tem esses impulsos também, porque ele sofre tentação. E a forma de vencer é a gente rejeitar. A Bíblia diz, Tiago capítulo 4, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeite-se a Deus, sujeita a sua carne ao Senhor. Submeta a sua carne ao Senhor. Pai, eu estou aqui porque eu rejeito esse sentimento na minha carne. E se submeta ao Senhor e você rejeita Satanás e ele vai fugir de vós. Então, querido, é algo que nós temos que crescer, que nós temos que avançar, que nós temos que nos decidir a viver para Cristo, viver com a mente de Cristo e não mais na mente da carnalidade. Amém? Então, isso é necessário, um esforço pessoal de romper com esse impulso que quer te levar para o pecado. Você que tem que decidir isso. É você que toma essa posição. Aleluia! É o bom combate da fé. Uma hora rompe, uma hora quebra. Porque, amado, a sua carne se agrada, a sua carne fica inclinada para essas coisas. A sua carne deseja essas coisas. O pecado, em certo sentido, algumas vezes ele é prazeroso. E é por isso que ele aprisiona. Mas você tem que rejeitar esse prazer da carne. Porque tem um prazer maior em Cristo. Tem um prazer maior no Espírito. Tem uma experiência maravilhosa em Deus que você precisa experimentar. E quando você se submete no seu quarto de oração, quando você se sujeita a Deus, quando você está vencendo a sua carne, você vai experimentar o poder da glória de Deus tomando você e você vai desfrutar de graça e de paz e de alegria. E você vai entender que em determinado momento você vai ser liberto daquele sentimento carnal. Que aquilo já não vai mais te incomodar. Você já vai ver o irmão prosperando e você vai se alegrar. Você não vai ter um peso no seu coração de inveja ou de ciúmes por ver o seu irmão prosperando. Aleluia! Aleluia, porque você agora tem a natureza do seu pai. Você tem o caráter do seu pai. Você tem as características do seu pai. Então você rejeita tudo aquilo que não pertence mais a você. Aleluia! Então veja, continuando aqui no verso 24, que nós lemos. Verso 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, porque eles adoraram a criatura e não o Criador, os entregou Deus a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Sabe, falando dessa compulsão, certa vez eu falei para vocês, vou falar de novo. Eu estava assistindo uma reportagem há anos atrás, no tempo que você podia falar tudo, hoje você tem que falar com cuidado, para não ferir alguns ouvidos, não é verdade? Mas naquele tempo, eu vi uma reportagem em que um senhor idoso, ele havia sido preso num shopping, porque ele estava fotografando a perninha das crianças que passavam. Então ele estava ali fotografando as perninhas das crianças, esse senhor idoso. E ele foi preso. E na hora que o repórter entrevistou ele, perguntou por que ele estava fazendo aquilo, e ele era um pedófilo, então ele começou a chorar, e ele falava, eu não sei por quê, porque há um impulso dentro de mim, que me domina e que me faz fazer essas coisas. Você sabe, irmãos, por que essa geração está clamando pelo amor da igreja? Porque a igreja não pode mais jogar pedra, não é para jogar pedra, nem deve jogar pedra. Jogar pedra era coisa do Antigo Testamento. Coisa da igreja hoje é ter compaixão por essas pessoas, é exercer misericórdia por essas pessoas, é amar essas pessoas. Não é ser complacente com o pecado, não é concordar com o pecado delas, mas elas precisam de ver em nós a compaixão. Nós espirituais precisamos entender que essas pessoas são escravas de Satanás.
elas são dominadas por esse impulso, por essa compulsão que nós já vencemos em Cristo Jesus. Nós já rompemos com isso. As cadeias já foram quebradas em nossas vidas por Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus. É por isso, amados, que nós precisamos crescer no conhecimento, crescer no entendimento de Cristo, para a gente ser resposta para essas pessoas. Nós somos a geração do arrebatamento. Nós estamos aqui para dar resposta para essas pessoas. Nós estamos aqui para arrancar pessoas do império das trevas. Nós estamos aqui para expressar o caráter do nosso Pai, o amor do nosso Pai, a bondade do nosso Deus, a misericórdia do nosso Deus, a compaixão do nosso Deus. O Espírito de Deus está em nós, a unção está em nós, o poder está operando através de nós, para libertar os cativos, para pôr em liberdade os oprimidos do diabo. Aleluia! Então Deus está trabalhando na sua igreja, o Espírito Santo está trabalhando em nós, tirando as concupiscências da nossa carne, tirando esses impulsos carnais, para nós vivermos a vida plena no Espírito, para expressarmos o nosso Deus e Pai. Aleluia! Nós estamos sendo tratados, nós estamos sendo lavados pela água pura da palavra, nós estamos sendo alinhados, ajustados no padrão de Deus. Aleluia! É isso que o nosso Pai quer. Então veja, continuando o verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Sabe, queridos, Deus está ao tempo do tempo com laços de amor, com cordas humanas, que sou eu e você, tentando alcançar pessoas, tentando tirá-las dessa prisão, dessa cadeia, da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, por elas estarem sendo dominadas por essa compulsão. Deus está o tempo todo querendo alcançar essas pessoas. Mas é o que acontece, amado. Essas pessoas se entregam e elas rejeitam a Deus. Então, na medida que elas rejeitam Deus, Deus também vai deixá-las que elas conduzam conforme elas queiram. Deus entregou eles as suas próprias disposições, e assim a sua mente é cauterizada, e ela não consegue mais enxergar Deus, e passa a ser totalmente dominada pela escravidão do pecado e de Satanás. Nós estamos sendo lavados pela água pura da palavra. Aleluia! Então, quando você passa por uma intensidade de vida com Deus, de comunhão com o Espírito Santo de Deus, coisas começam a ser reveladas. Isso aconteceu no acampamento dos jovens. Jovens começaram a ter revelações de coisas na sua vida que precisavam ser alinhadas, que precisavam ser ajustadas. Jovens foram quebrantados pelo Espírito Santo. Não é uma religiosidade, não é uma imposição de regras, de usos e costumes, mas é o poder de Deus operando, é o Espírito Santo de Deus operando, é o Espírito Santo de Deus convencendo. Quando você abre o seu coração para Deus, quando você deixa Deus falar o teu coração, Ele vai te conduzir no bom caminho. Ele é um bom Pai. Ele quer te conduzir no caminho de triunfo, de vitória. Ele quer prosperidade para a tua vida. Aleluia! Então vamos ver. Cheios, diz, verso 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus até aqui. Para você veja só essa relação de comportamentos. Não tem nada a ver comigo. Diga para você. Diga para você. Aleluia. Não faz parte da minha natureza. Aleluia. Tem alguns que não estão com tanta fé, não. Você tá, por favor, tenha convicção nisso. Amém? Essas são as características dos ímpios. Essas são as características daqueles que não conhecem a Cristo. Essas são as características daqueles que são dominados pela compulsão da carne, pela influência de Satanás. Nós temos a natureza de Deus. Nós temos o caráter do nosso Pai. Nós temos um Pai, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, e Ele quer se manifestar através de nós, da sua igreja, da sua família. Aleluia! Então, amados, os judeus também pecaram. E aqui diz que os judeus também, eles por acharem que eram o povo escolhido,
por acharem que era o povo de Deus, o povo já separado, o povo que era referência. Eles não entenderam e não receberam Jesus por isso, porque eles não compreenderam que eles também estavam na condição de pecado, porque todos pecaram, nós vimos no texto bíblico lá, não é verdade? Então Paulo, ele mostra que Deus, ele não faz acepção de pessoas. No capítulo 2 de Romanos, no verso 11 está escrito, porque para Deus, com Deus, não há acepção de pessoas. Deus é justo. Aleluia! Deus é justo, amado. Então, tanto o gentil como o judeu vão prestar contas dos pecados que cometeram, porque Deus é justo. Aleluia! Deus não é complacente com o pecado. Nós vimos uma lista de pecados, que é coisa que a gente não tem que fazer parte da nossa natureza. Nós estamos aprendendo que, como cristãos, nós precisamos rejeitar todos esses impulsos carnais, todas essas concupiscências carnais, porque isso não faz parte mais da nossa natureza. Nós somos livres, somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Isso não é mérito nosso. Amém? O mundo, as pessoas pensam que é mérito nosso porque nós nos denominamos evangélicos, nos denominamos cristãos. Não, mas a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Aleluia! Somos os filhos, somos da família. Isso não teve como eu me tornar filho. Foi o Senhor que operou na minha vida. Amém? Então, olha só. Ele diz que Deus não faz acepção. Então, tanto judeu quanto gentil vão ter que prestar conta dos pecados que cometeram. Porque todos pecaram. Isso, humanamente falando, dentro do campo da humanidade. Então, a circuncisão dos judeus, eles achavam, por ter essa aliança da circuncisão, que eles estavam distintos dessa realidade. E Paulo está mostrando para nós aqui, no verso 29 do capítulo 2 de Romanos, que essa distinção não existe. Amém? Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aleluia! O louvor procede de Deus. A circuncisão, que é a aliança, é do coração. Não é apenas um ato físico, não é apenas um ato natural. Então, pelos judeus se acharem, por terem cumprido essa aliança natural do tempo de Abraão, da circuncisão, eles se achavam dignos. Mas vem a palavra, vem Jesus, vem o apóstolo Paulo para mostrar que não, que todos pecaram e que todos precisam da glória de Deus, da graça de Deus. Amém, queridos? Então veja só, essa circuncisão tem que ser do nosso coração, no nosso espírito. Fomos cortados no nosso coração, no nosso espírito. Nós nascemos de novo no espírito, amém? Então Deus está interessado no seu espírito. O seu espírito é recriado, o seu espírito é justo, não tem como ficar mais justo do que isso, amém? Então é por isso que nós podemos falar, podemos declarar que nós somos filhos de Deus, que nós somos da família de Deus, porque não foi obra nossa, não é uma obra de justiça própria, não é um rito religioso que nós estamos praticando, é porque isso aconteceu no nosso coração. Aconteceu no nosso coração quando nós ouvimos a palavra, e nós recebemos a palavra, e nós confessamos Jesus no nosso coração. Isso aconteceu em nós, no nosso espírito, a recriação. Amém, amados? Então, isso não é mérito nosso, é mérito de Deus, como a Bíblia diz, né? Não procede dos homens, mas de Deus. Amém? Então, Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, em Romanos 3, 23. Então, daí, nós vemos que há necessidade de nós sermos justificados. E é Deus quem nos justifica. É Deus quem nos justifica. Glória a Deus. Não são o que as pessoas pensam a nosso respeito. Não são o que as pessoas julgam a nosso respeito. Aleluia. Mas é Deus quem nos justifica. Porque Deus olha o nosso coração recriado. Aleluia. O espírito recriado. Deus olha as intenções do nosso coração. Temos imperfeições, somos imperfeitos, mas temos que lidar com essas imperfeições, rejeitando, primeiro, sujeitando-se a Deus e rejeitando essas imperfeições. Está comigo? Então, quando a gente faz isso, amado, Deus está olhando o nosso coração. Nós já nos arrependemos do nosso coração. Nós já confessamos ao Senhor, Senhor, eu me arrependo dessa atitude, desse ato, Deus já está vendo isso. Mas as pessoas, por não terem acesso ao nosso coração,
só Deus tem acesso ao nosso coração, o que acontece? As pessoas nos julgam. Julgam pelas coisas que acontecem em nossa volta, lançam as pedras, jogam a culpa em nós. Não é assim? No seu trabalho, no seu dia a dia, na sua família, no seu relacionamento. Mas você, diante de Deus, está com o coração tranquilo. Então você não tem que ficar debaixo de condenação, debaixo de culpa. Aleluia! Nós não temos que ficar assim, nem podemos julgar ninguém, nem outra pessoa. Aleluia! A palavra de Deus diz, quem é você para julgar o servo alheio? Aleluia! Então não somos nós que devemos julgar o servo alheio. Que Deus vai resolver isso. Cada um de nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. O rei está voltando e ele quer nos santificar, amém? Então veja, aí nós vemos a necessidade de sermos justificados, porque da queda do homem nasceu a necessidade da justiça de Deus. Essa necessidade, ela é uma exigência da parte de Deus, porque Deus, ele é santo e Deus é justo. Aleluia! Essa é uma exigência santa e justa do Senhor. Amém? Para que os pecadores não fossem punidos pelos seus pecados. Essa é a necessidade da justiça de Deus, que nós precisamos entender. Porque muitas vezes nós estamos embaraçados com essas situações, e Deus, para executar essa sentença de justiça, ele precisava julgar o pecado. Amém? Deus é justo, irmãos. Deus é justo. Você concorda que Deus é justo? Você acredita que Deus, ele vai arrebatar a sua igreja? Ele vai levar apenas os justos? Aleluia! Ele não vai contaminar, amém? Ele não vai levar pessoas que vão contaminar os justos, amém, irmão? É por isso que a Bíblia diz que vai haver um tempo que vai separar o trigo do joio, porque mesmo dentro da igreja, você pode entender que existem pessoas ainda que não estão andando na justiça de Deus, e vai vir um juízo sobre essas coisas, amém? Porque Deus é justo. Deus, ele está aqui nos dando a oportunidade a cada um de nós, quando nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, para nós nos arrependermos. Amém? Reconhecer áreas da nossa vida que precisam ser alinhadas, que precisam ser ajustadas. Então existe um nível de iniquidade na vida dos homens que Deus vai permitindo, até chegar à justiça, o juízo de Deus. Deus é justo, existe juízo também. Então nós não precisamos julgar um ministro da palavra, um pastor, o que quer que esteja agindo de maneira errada. Deixa com Deus. Ele diz, a mim pertence a vingança. Amém? Deixa que Deus resolve isso. É por isso que nós precisamos entender, amados, que nós precisamos estar com a mente focada na palavra, a mente focada no reino do Espírito, para nós não nos contaminarmos com esse mundo. Porque Deus vai levar uma igreja santa, uma igreja imaculada. Ele vai levar uma igreja sem rugas, uma igreja pura. Aleluia! E nós estamos sendo limpos pela água pura da palavra. Deus não vai levar você de qualquer jeito, irmão. Aleluia! Áreas da sua vida que você já reconhece que precisam ser alinhadas, que precisam ser ajustadas, você precisa, irmão, chegar diante dele, reconhecer e pedir ao Espírito Santo a ajuda do Espírito Santo. Você está comigo aqui? Deixa eu te falar uma coisa aqui agora, no reino do Espírito, em nome de Jesus Cristo. Eu percebo que há mentes aqui embotadas, eu percebo que há mentes aqui que estão bloqueadas e que não estão conseguindo ouvir e receber essa palavra para a libertação da sua alma. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a tua vida que seja quebrada toda resistência na tua mente, seja quebrada toda concupiscência na tua mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você veio aqui para ser livre, para ser liberto, para receber a palavra, para ser convencido pelo Espírito Santo, e você tem um coração manso e humilde, e vai ouvir o Espírito Santo, e vai obedecer ao Espírito Santo, e vai se submeter ao Espírito Santo, e vai nascer de novo. Em nome de Jesus. Seja quebrada toda a cauterização da sua mente, todo bloqueio na sua mente que quer impedir você de receber da palavra do Senhor. Isso é notório aqui para mim agora. Quando uma pessoa está assim com a mente embotada, que ela não consegue absorver o que a palavra está chegando. Que a palavra de Deus chegue no teu coração. Que a palavra de Deus chegue no teu entendimento. Porque a palavra de Deus é salvação para você, meu irmão. Amém? Não resista à palavra. Não resista à palavra do Senhor. Deixa a palavra de Deus chegar no teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus regar você, trazer para você a revelação da palavra. Queira no seu coração, irmão.
desejo no seu coração. Nós não estamos aqui apenas para apresentar uma palestra para você. Nós estamos aqui para demonstrar para você o poder do Espírito Santo de Deus, o poder da palavra de Deus entrando no teu coração e mudando a tua mentalidade, transformando a tua vida. Isto é real, isto acontece. Aleluia, aleluia. Deseje ser salvo, deseje ser liberto, querido. Deseje pertencer a Jesus Cristo. Isso é algo que tem que brotar dentro de você, no seu coração, irmão. É algo que você tem que se esforçar. Aleluia. O reino de Deus é alcançado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderarão dele. Amém. Nós não estamos num culto, nós não estamos na igreja para ouvir uma palestra apenas, ouvir apenas uma mensagem no campo da sua mente e você sair daqui da mesma maneira, irmão. Você tem que receber essa palavra, porque essa palavra é vida. A palavra do Senhor é espírito e é vida. Jesus disse, a minha palavra é espírito e é vida. A minha palavra é o espírito, é a espada do espírito. E essa palavra, ela trabalha dentro de você, ela discerne os propósitos do seu coração, ela vai bem no profundo do seu coração. Aleluia! Por isso eu estou aqui dando esse parêntese, chamando a sua atenção para que você não se distraia, não se disperse, não considere a palavra como comum. A palavra de Deus não é comum. A palavra de Deus ela já é sobrenatural por si só. A palavra de Deus ela já é ungida por si só. A palavra de Deus ela é poderosa para gerar em você salvação, libertação, cura para o seu corpo, irmão. Amém? Fique atento, fique ligado na palavra de Deus, em nome de Jesus. Como é notório para mim essa tentativa de bloqueio na mente, de impedir a mente de receber da palavra do Senhor. Então Deus precisava executar a sentença, amém? Que Ele mesmo estabeleceu contra o pecado. Deus precisava julgar o pecado. Ezequiel, capítulo 18, verso 4, diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Romanos capítulo 6, verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Esse Pai é bom ou não é? O que Deus tem de bondade, a bondade do Pai para nós, é a sua generosidade de nos dar a vida eterna, a vida de Deus, a própria vida dele operando em nossa vida. Então, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando estamos em Cristo, nós temos a vida eterna. Nós temos a vida Zoé operando em nós. Jesus falou para os judeus lá em João capítulo 8, ele falou: se vocês são os meus discípulos, a minha palavra deve permanecer em vós. E se a minha palavra permanecer em vós, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Porque quando a palavra de Deus está permanecendo em nós, nós estamos permanecendo em Cristo e a vida eterna está em nós. Você pegou? Então é por isso que nós precisamos amar a palavra de Deus, nós precisamos ter fome, desejar a palavra de Deus, nós precisamos lutar contra a nossa carne e querer meditar, ler todos os dias na palavra de Deus. Nós precisamos, Pai, eu quero ler a Tua palavra, eu quero ter fome pela Tua palavra, eu quero desejar a Tua palavra, porque aí nós estamos permanecendo nele. Amém? É um tempo de comunhão com a palavra, é um tempo de comunhão com o Espírito Santo. João capítulo 6, verso 32 ao verso 35. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia! Então veja só, irmãos, o verdadeiro pão da vida, Jesus Cristo. Enquanto as pessoas ficam presas em algo natural, que era o pão lá do Antigo Testamento, que era o... como é que era o nome lá? O maná. Está vendo? Vocês sabem ler a Bíblia. Glória a Deus! O maná. Muitas vezes nós ficamos apenas limitados na questão física, do natural.
mas existe algo espiritual. E é nesse algo espiritual que nós, como igreja, temos que romper com a nossa mentalidade. Temos que romper com a nossa vontade. Porque nós temos que viver uma vida no Espírito. Amém, amados? Nós temos que desfrutar da vida no Espírito que já foi conquistada. Então, Jesus é o pão da vida. Ele é o pão do céu. Aleluia! Então, havendo um homem pecado, irmãos, Deus resolveu essa questão. Ele tinha que lidar com isso. Amém? E Deus não poderia negar a si mesmo, porque Deus é justo. Não é verdade? Deus é bom. Ele é um bom pai. Então, amados, se Deus decidisse deixar os nossos pecados de lado, se Deus resolvesse ser complacente com o pecado, coisa que ele não é, entende? Ele negaria a justiça, e ele não seria justo. É assim ou não é? Então, nesse tempo, nós estamos vivendo uma geração em que as pessoas querem um Deus romanceado, um Deus do amor, em que aceita tudo e todas as coisas. Não é assim. Assim como ele é amor, isso é um atributo de Deus, é uma característica de Deus, ele também é justo. Amém? Ele é justo e ele precisava tomar uma posição de justiça contra o pecado. Ele não seria justo, irmãos, se você que confessou Jesus, se você que abandonou o pecado, fosse morar por toda a eternidade com alguém que viveu uma vida no pecado. Você concorda? Concorda ou não concorda? 2 amém, 2 pessoas concordando, 2, glória a Deus, vamos morar no céu, e nós 3, amém? Você está entendendo, irmão? Deus é justo, então ele não vai concordar com o pecado, porque ali ele não seria justo. Outra coisa, se Deus simplesmente julgasse o nosso pecado, se ele tratasse a gente como nós mereceríamos, aí nós iríamos acusá-lo de Deus de falta de amor. Não é assim? Mas o Salmo 103 diz, irmãos, que ele não nos trata conforme as nossas iniquidades. Ô Pai bom, ô Deus bom. Salmo 103 diz que ele é compassivo, que ele é amoroso, que ele é misericordioso. Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. E é interessante que o Salmo 103 diz que é ele quem te salva, é ele quem te liberta da sepultura, é ele quem cura as tuas enfermidades. Glória a Deus. Aleluia! Você não precisa ficar doente, enfermo, se sentindo doente, achando que é culpa de Deus, porque ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. É ele que distancia o pecado de nós, assim como o Oriente é distante do Ocidente. Glória a Deus! Aleluia! Nós não precisamos carregar doença nenhuma, amém? Doença nenhuma não nos pertence, nós temos que rejeitar, porque não é da vontade de Deus. Aleluia! Então nós estamos vendo aqui que Deus tinha que dar um jeito no pecado. E Deus não seria justo se ele apenas fosse complacente com o pecado, fizesse vista grossa. Ele é um pai bom. Aleluia! Temos pais aqui bons? Temos pais íntegros? Temos pais que corrigem seus filhos? Ou são pais que são complacentes? Não, né? Os pais não são complacentes com seus filhos, porque sabe que se você for complacente com o erro do seu filho, aquilo vai causar dano e vai trazer prejuízo para você mesmo no futuro. Não é verdade? Então Deus é justo, amém? Estamos aprendendo que ele é um bom pai. Então ele tinha que resolver isso. E ele tinha que tratar também com o pecado. Então Deus, contudo, ele é amor e justiça. Então Deus tinha um plano de redenção. E o plano de redenção, ele enviou a sua provisão. Por isso aí que ele é generoso. Ele enviou a provisão para a nossa fome e a nossa sede de justiça. Jesus. A nossa fome e sede de justiça está em Jesus, o pão da vida, o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Aleluia! É o nosso Jesus. Ele é a provisão do nosso Pai. Nosso Deus é generoso. Ele deu o melhor que ele tinha. Ele deu abundante, ele deu o seu único filho, ele deu Jesus, a provisão do Pai, Jesus Cristo, para nos recolocar na posição, restaurar a nossa posição de justiça, nos recolocar. Havíamos caído, estávamos distantes de Deus, afastados de Deus, com senso de condenação, com senso de culpa, mas agora não. Nós não precisamos prestar contas para as pessoas, mas a Deus. Ele está olhando o nosso coração. Aleluia. Nós não temos mais reputação.
A nossa reputação é diante dele. Amém? Deixa que fale, que digam, que critiquem, que julguem, que condenem. Deus é que conhece o nosso coração. Deus é que sabe como está a nossa vida. Nos bastidores. Aleluia. Lá no quarto. Ele sabe. Amém? Deus sabe de todas as coisas. Nada está oculto que não venha à tona. Virá à tona. Aleluia. Então Deus nos dá a oportunidade de, antes que venha à tona, para nós não sermos envergonhados, nos sujeitarmos a Ele e rejeitarmos o pecado. Aleluia. Rejeite na sua vida tudo aquilo que não apresenta as características do Senhor. Você sabe as características do teu pai, você conhece as características do teu pai, você sabe quando você está agindo com um certo comportamento, isso não pertence ao meu pai. Meu pai não agiria dessa maneira. Amém? O meu pai não age assim. Então, nosso pai é bom. Ele nos deu com generosidade o pão do céu, o pão da vida eterna. Aleluia! É esse pão, se eu tenho que me alimentar dele, da palavra, dia após dia. É com esse pão que eu tenho que estar cheio da presença de Deus. Amém, amados? É com essa vida de Deus transbordante na minha vida. Nós estávamos condenados, nós estávamos afastados de Deus, distantes de Deus, uma vida amargurada, uma vida miserável, uma vida falida, uma vida sem sucesso, sem nada. Essa era a nossa vida, irmão. Não é sucesso apenas material, não é sucesso apenas no relacionamento conjugal, mas a nossa vida era miserável. E a nossa vida agora foi transformada quando nós recebemos o pão da vida. Ele nos recoloca diante dele, diante do seu tribunal. Ele nos coloca na posição de intercessores. Ele nos coloca na posição de nós podemos nos achegar a ele com ousadia, sem culpa e sem condenação, para orar e para intervir na vida de pessoas, para intervir em nações, para intervir em situações. Aleluia. Nós estamos numa posição espiritual, mas muitas vezes nós estamos sendo dominados pela nossa mente natural e olhando apenas do ponto de vista natural das coisas. Sabe, queridos, quando eu vejo pessoas naturais agindo de maneira natural, isso me aguça a despertar para ver, uau, eu já tenho um entendimento espiritual que essa pessoa não tem. Eu preciso avançar mais em coisas espirituais que estão disponíveis para mim, porque a palavra de Deus diz que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu preciso prosseguir para o alvo, para o entendimento, para a revelação, para o conhecimento do que eu tenho em Cristo Jesus, para desfrutar e trazer a manifestação da glória de Deus para essa terra. E isso depende de mim, depende de você, igreja, quando nós realmente investirmos a nossa vida em Cristo, investirmos a nossa vida em prosseguir em conhecer ao Senhor. Não fique limitado no campo desse mundo. Não é porque não está dando certo aqui ou acolá que não vai dar certo. Já deu certo, já é. Existe uma oposição, existe uma resistência contra os propósitos de Deus, contra os sonhos de Deus no nosso coração. Mas é questão de você ter uma visão espiritual e ir além do que o natural está ditando para você. E além do que o natural está dizendo para você. Glória a Deus pelo verbo da vida, glória a Deus pela palavra da fé, que nos ensina a crer e a declarar, até romper, até acontecer. Existe, vai romper, vai acontecer. Eu não vou parar, eu não vou deixar me abafar, eu não vou deixar me paralisar. Vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia! É por isso que nós precisamos, igreja, nos levantar pelo Espírito. Amém? Nós precisamos nos levantar por dentro, irmãos, com essa pessoa espiritual que somos, justos, filhos de Deus, nascidos de Deus. Aleluia! E ir contra o diabo, e ir contra as circunstâncias, e ir contra a pressão que está dizendo não. Vai acontecer, vai romper, a bolsa vai estourar, o filho vai nascer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Sabe, irmãos, é maravilhoso quando a gente percebe, ou quando a gente tem essas experiências do sobrenatural de Deus em nossas vidas. Às vezes são coisas muito simples, mas são sobrenaturais. É interessante, irmãos, quando a gente pode experimentar o sobrenatural operando através de nós. Sabe, irmãos, quando a gente vê rompimentos
de pessoas que estavam presas em vícios e, de repente, instantaneamente, aquela pessoa, por ouvir a palavra que você está pregando para ela, por uma oração que você impõe as mãos sobre ela, ela instantaneamente se liberta. Ela instantaneamente se liberta de algo que poderia ter que passar por um procedimento, uma terapia, um internato, alguma coisa nesse sentido, e ela ali instantaneamente ela foi liberta. Porque a revelação chegou, porque a palavra chegou no coração, porque ela ouviu, porque ela quis, porque ela desejou ser transformada. A palavra chegou, a palavra libertou. É por isso que o diabo luta tanto contra a palavra. É por isso que o diabo tenta, amado, distrair você enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, para ele distrair você, levar você lá para fora e tirar você do foco da palavra de Deus. Você precisa da palavra, você precisa receber essa palavra, você precisa tomar posse dessa palavra. Você não pode desistir da palavra, você não pode desistir da palavra que Deus colocou no teu coração, até acontecer, até se romper, até se manifestar. Vai se manifestar, vai acontecer, irmão. Abraão, ele esperou 25 anos, dando glória a Deus. Aleluia! Eu vou ser pai de multidões. Eu vou ser pai de multidões. Ele não estava olhando as circunstâncias. Ele não estava olhando a sua condição natural, que já não estava mais em condição física para gerar filhos, mas ele estava dando glória a Deus. Papai disse que eu vou ser pai de multidões. Papai disse que eu vou ser pai de multidões. Vai acontecer. Aleluia! O que Deus tem colocado no seu coração, irmão? Você já tem desistido? Hein? Você já jogou de lado? O que Deus colocou no teu coração? Os propósitos que Deus colocou no teu coração? Quais os planos que Deus colocou no teu coração? Ei, você já desistiu, irmão? Você já acha que está cansado? Você já acha que já parou? Você já acha que não deve lutar por isso? Hein, irmãos? O que está no teu coração? O que Deus colocou para você? Tem que romper. Tem que acontecer. E vai acontecer. E só vai acontecer quando você querer. Porque quando você quer algo, você se esforça, você luta, você dá o seu sangue, você coloca todo o investimento que você tem, de dinheiro, de tempo, para aquilo acontecer. É ou não é? Então, para as coisas sobrenaturais acontecerem na sua vida, você tem que vestir tempo. Você tem que vestir a sua vida. Você tem que confiar em Deus. Você tem que acreditar na palavra que Ele te deu. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu estou começando a me alegrar. Estou começando a ficar feliz agora. Ei, alguém está pegando isso aqui. Oh, aleluia! Pessoas estão pegando isso daqui hoje. Em nome de Jesus. Ah, glória a Deus. Você sabe de uma coisa, amado? Quando Deus dá uma palavra para o pastor, essa palavra não é apenas para o pastor. Essa palavra é para a igreja, para todos aqueles que fazem parte dessa congregação, dessa igreja, para todos que estão aliançados. Você está entendendo? Deus está liberando a palavra para aqueles que estão aliançados. Você está aliançado no coração, não é apenas superficialmente. Entenda, Deus é um Deus espiritual. Ele está contemplando o teu coração. Ele está vendo a intenção do teu coração. Ele está vendo se você, de fato, no seu coração, você está disposto a pagar o preço. Você quer pagar o preço junto comigo, irmão? Você está aliançado junto comigo, irmão. Você vai desfrutar daquilo que Deus falou, porque eu acredito no que Deus falou. E eu estou aqui porque Ele falou. E eu permaneço aqui porque Ele falou. E eu vou até essa manifestação daquilo que Ele falou. E eu sei que vai se manifestar não só na minha vida, mas é para a igreja dEle. Aleluia! Você sabe, irmãos, que muitas vezes você pode pegar uma profecia ali, porque você está do lado. Eu peguei uma profecia que eu estava do lado. O profeta, eu acho que ele errou o vaso. E ele foi falar com a pessoa, e era uma mulher, ele está falando com a mulher, que vai acontecer isso e isso na sua vida, e que vai transformar a sua vida. Eu estava do lado dela, poxa, eu também quero. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Deus é generoso, Deus é mais do que abundante. Você precisa estar conectado, você precisa estar ligado no Espírito, você precisa receber na palavra que está sendo dita. Se você deixar a sua mente entorpecida, a sua mente viajando, você perde o Cronos de Deus. É o Cronos ou o Kairos? Um desses aí. Depois tu estuda o grego. Kairos. Você perde o tempo de Deus. Aleluia. Não perca o tempo de Deus. Aleluia. Não venha para a igreja para perder o tempo de Deus. Aleluia. Aqui é um ambiente de milagres. Você está num ambiente de milagres. Você está num ambiente onde milagres podem acontecer, manifestações podem acontecer. Você está num ambiente onde Deus está presente, a unção está presente, o poder de Deus está presente.
Você está num ambiente de milagres, meu irmão. Um ambiente de curas e milagres. Você está num ambiente de libertação e de salvação. Aleluia! Certa vez eu ouvi Kathryn Kuhlman dizendo que alguém estava falando sobre Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman é uma mulher antigamente muito usada pelo Espírito Santo em milagres. E disse que levaram para elas 10 cadeirantes, mas só 5 cadeirantes se levantaram. Os outros 5 não se levantaram. A culpa é dela? A culpa é de Deus? Não. O diabo pegou e roubou, porque aquelas pessoas certamente se distraíram. Você está comigo, irmão? Então você tem que vir atento. Você tem que vir ligado no mesmo Espírito. Você tem que vir com desejo de ouvir o Espírito Santo de Deus falando. Deus pode falar com esse vaso que vos fala, ou com qualquer outro irmão que esteja ministrando a palavra. O Senhor quer saciar a tua sede. Ele quer suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Ele não está com a mão encolhida para vos abençoar. Aleluia! Deus não está com as mãos encolhidas, irmãos, sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre os seus filhos. Ele é um Pai bom, Ele é um Pai generoso, amém? Em nome de Jesus.